Seja muito bem-vindo! Se você chegou até aqui, você é um empresário, possui uma marca de sucesso e quer saber como funciona o processo para proteger essa marca sem que você corra o risco de outra pessoa registrar antes de você. O processo é complexo, eu vou explicar para você o passo a passo, vai ficar cristalino como a água e eu vou fazer isso sem delongas, sem enrolação, direto ao ponto. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que a sua marca, o nome comercial da sua empresa faz parte da sua marca e a parte gráfica do seu logotipo ou a sua logomarca também faz parte. E a única forma que nós temos de proteger isso é fazendo um registro perante o órgão oficial, que no caso do Brasil é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Antes de entrar com esse processo, o que você precisa saber é se a sua marca ela não tem nenhum impeditivo para ser registrado. E a gente faz isso através de uma avaliação que checa mais de 20 itens para saber se é possível registrar a sua marca. Entre esses requisitos, o principal é que ela não seja uma marca já registrada por outra pessoa. E aí entra o primeiro conflito de interesses e é o primeiro momento em que você precisa prestar muito atenção em quem você contrata para fazer esse registro. Porque ao dizer para você que a sua marca não é possível de registrar, essas empresas, os meus concorrentes, provavelmente já estão perdendo um cliente. Então não tem muito interesse em dizer para você que a sua marca não é possível de registro, que já tem alguém que registrou antes de você. Muito prazer, meu nome é Ariel Aguina, eu sou o proprietário da RM Marcas e Patentes, uma empresa que você pode confiar que seremos totalmente transparentes e nós vamos contar para vocês todos os mistérios do registro de marcas no INPI. Então, uma vez que você escolheu o seu nome, você tem certeza que ele pode ser registrado, nós vamos dar início então a um longo processo onde nós faremos o pedido para o INPI para que ele te dê a propriedade dessa marca ou dessa logomarca já junto com o nome. Todo esse processo ele vai se iniciar através do depósito ou um protocolo inicial, é onde a gente reúne todos os documentos, cumpre todos os requisitos burocráticos e faz então esse protocolo para que o processo se inicie. A partir daí, nós teremos várias etapas nesse processo. A primeira delas é a publicação. O INPI ele vai dar publicidade de que você está pedindo a propriedade de uma determinada marca, de uma determinada logomarca. Quando ele publica, terceiros vão poder fazer impugnações. Que tipo de impugnação? Qualquer terceiro que se sinta lesado pelo seu registro vai poder dizer por que ele acha que a sua marca não deve ser sua. E é óbvio que aí, se isso acontecer, nasce então a necessidade de fazer a terceira etapa, que seria a possível defesa, né? Uma eventual defesa. Então, se alguém está dizendo que você não pode registrar a marca, você ou a empresa que te representa vai ter que dizer para o INPI o porquê você acha que os argumentos não são válidos e que a sua marca tem que ser registrada. Ainda antes do julgamento em primeira instância lá do INPI, pode ser que exista a necessidade de juntar documentos extras e o INPI vai dizer que documentos e informações são essas. A gente chama de cumprimento de exigências. Então vem o julgamento em primeira instância administrativo. O INPI vai dizer sim ou não para o seu pedido de registro de marca. Isso acontece independente de termos tido então uma impugnação, uma oposição. Se for sim, nós passamos a finalizar o teu processo de registro de marca, onde vai haver a emissão de um certificado com data de validade para essa marca que vai ser de 10 anos. Se for não, a gente ainda tem a possibilidade de recorrer para uma segunda instância do INPI, muito mais especializada, muito mais cuidadosa, e óbvio que nesse recurso o que a gente coloca lá são argumentos para que o seu não vire um sim, que é o que a gente deseja. Sendo sim em segunda instância, a gente vai conseguir já emitir também o seu certificado com um prazo de validade. Então, sua marca vai valer por 10 anos, como eu já te falei.
e de 10 em 10 anos você precisa renovar isso. É o mesmo trâmite burocrático e demorado? Não. Caso você, em 10 anos, você ainda queira perpetuar o uso dessa marca, você vai fazer um processo de renovação, que é um processo muito mais curto. Então esse basicamente é o processo completo do registro de marcas. Essa primeira fase, até o julgamento de primeira instância, normalmente demora-se 18 meses. E se eu precisar de recurso, coloque aí mais 18 meses. Ou seja, o seu processo vai demorar de 18 meses a 36 meses, né? Então de 1 ano e meio a 3 anos para se concluir. Perceba que não é algo simples, como muita gente tenta vender. Uma vez que você entendeu esse fluxo do processo, é importante te dizer quais são os valores envolvidos nesse registro. E eu vou começar pelas taxas do INPI. O que são as taxas do INPI? É o valor que o órgão te cobra, ele é um órgão federal, ou seja, é o valor que o governo te cobra para que você peça e termine um processo de registro de marca. Agora, com as mudanças da forma de cobrar que o INPI acabou de implementar, você tem apenas uma única taxa que é certeza e garantido que você vai precisar gastar, que é a taxa de pedido inicial de registro. Que ela pode ser esses dois valores que eu estou colocando na tela, dependendo qual é o porte da sua empresa. Se a sua empresa é lucro real ou lucro presumido, vai ser esse valor maior. E se ela é ME, EPP, se você estiver registrando até no seu CPF ou tiver uma MEI, ela vai ser esse valor menorzinho aqui, que é um bom desconto. Se tudo der certo no seu processo, ninguém impugnar, não houver oposição, não houver exigências do INPI e não tiver a necessidade de entrarmos com recurso, você não vai pagar mais R$1 para o governo. Esse valor vai ser único e o certificado vai sair lá com o seu nome, o nome da sua empresa, o seu logotipo e o prazo de validade. Mas essas não são as únicas taxas. Se não correr tudo bem, você vai precisar recolher, né, pagar para o governo valores, alguns outros valores. Então entenda, se alguém impugnar, você precisa se defender. Existe uma taxa para fazer essa defesa. E os valores de lucro real presumido ou os valores com desconto que eu já te falei, estão aqui na tela. Esse valor menor no caso de você ser ME, EPP, CPF ou MEI. Quais outras taxas? Se eu precisar recorrer no seu processo, com certeza tem uma taxa também lá de recurso, que são esses valores também que estão na tela, que eu já falei, o maior e o com desconto. Então, essas são as principais taxas que você vai ter que recolher para o governo, são elas que são variáveis. Então, essas taxas que eu enumerei é o máximo, seria o máximo, e você vai gastar o máximo com taxas somando essas que eu te passei aqui, que o valor total é este aqui. Como até hoje você não tinha acesso a quais são essas taxas oficialmente e não sabia quanto exatamente o governo cobra, é aí que essas empresas, minhas concorrentes, mal intencionadas, conseguem tirar horrores de dinheiro de você sem que você saiba ou perceba. Afinal de contas, você confiava que esse dinheiro todo estaria indo para o governo. Em média, uma empresa dessas concorrentes que eu estou dizendo, chega a cobrar 10 vezes o valor da taxa, só que através de um boleto dela. Aí ela paga a taxa, que dá 10%, e fica com os outros 90%. Por isso que você ouve tanto dizer que um processo começou barato e nunca mais pararam de mandar boletos para você. E o outro valor envolvido no registro de marca é o valor de remuneração que você vai pagar para o profissional que está te assessorando. Afinal de contas, esse é o trabalho dele, esse é o meu trabalho. Nós podemos chamar de valor de honorários. E esse valor é o valor que está indo exclusivamente para remunerar o profissional. Então, a parte dos honorários, cada profissional vai cobrar o valor que ele bem entender. O importante é que ele seja transparente com você e diga o que é realmente honorários e quanto é realmente as taxas. É isso que é importante você entender para você não perder rios de dinheiro durante o processo.
Uma outra coisa importante de se entender é que a maioria esmagadora de profissionais no mercado cobram um valor só para dar entrada no seu processo. E pode ser que ao longo do processo, em cada etapa, ele cobre um novo valor. Seja para apresentar uma defesa, seja para apresentar o recurso, e eu não estou falando das taxas, eu estou falando dos honorários. Digo isso para você para que quando você vá ao mercado fazer uma cotação de quanto vai custar para registrar sua marca, você tenha toda essa compreensão e pergunte, questione o máximo possível esse profissional para saber comparar os orçamentos. Agora, se você escolher a RM, você não tem que se preocupar com isso, porque a gente cobra um valor único, que está incluso absolutamente tudo nesse processo administrativo. Está incluso o depósito, está incluso defesa se for necessário, recurso se for necessário, qualquer exigência que o INPI faça, a finalização do processo, a emissão do seu certificado e o monitoramento do seu processo por 10 anos, porque se caso algo aconteça, caso o INPI peça algo, nós vamos fazer esse trabalho e tudo está dentro desse pacote. Quando você vai pagar um novo valor para a RM, é só quando vencer a sua marca e for necessário renovar, você vai receber um orçamento novo para fazer a renovação da sua marca. Eu não te prometi que ia ser rápido, objetivo? Agora você sabe todo o necessário para proteger a marca da sua empresa. Aqui embaixo nós temos as informações de quanto custa o meu trabalho para fazer com que a sua empresa cresça de forma protegida e que nunca ninguém vá se apropriar daquilo que hoje você considera seu, mas que vai ser realmente seu quando eu terminar o meu trabalho.